Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo 13. Assim está escrito: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Esse é o texto em que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a identificação do cristão com Cristo. Aqui nós temos um exemplo claro e prático de Pedro e João, que quando Jesus esteve na terra, começando o seu ministério, passou à beira-mar, viu estes discípulos e chamou-os para si, dizendo: Vem e segue-me. Eles então ouviram o chamado de Jesus e passaram imediatamente a segui-lo. E seguiram passo a passo, dia a dia, naquele espaço do ministério de Jesus, que concluiu-se em 3 anos, desde o seu batismo até a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então eles estiveram com Jesus, foram chamados pelo próprio Jesus, que os escolheu, que os separou, que os trouxe para perto de si e manifestou diante deles o propósito de Deus, o plano de salvação, pelo qual ele haveria de entregar a sua vida em sacrifício. No entanto, ensinou-os dia a dia, através da pregação, através do ensino e através da operação de curas, milagres e libertações. Então, em Jesus, eles tiveram um mestre impecável, santo, puro, justo, verdadeiro, que ensinava através do exemplo. Porque primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. E esta prática de Jesus, ela é muito convincente, porque à medida em que ele está fazendo, ele está demonstrando, aquilo fica como que uma imagem que se estampa no consciente da pessoa através dos olhos, vai para o consciente e se fixa no subconsciente. E uma imagem gravada na consciência, no consciente, jamais será removida dali. Não é como um computador, que a gente faz uma coisa, um arquivo ou outro, errou, dá um delete, manda para a lixeira e a gente diz que não existe mais. Mas mesmo nos meios tecnológicos, a gente apaga, joga na lixeira, mas se depois vier alguém naquele armazenamento com um programa, ele consegue reaver tudo aquilo que para nós estava liquidado, estava apagado, estava excluído, não existia mais. Mas a pessoa vai lá e consegue ver aquilo. Então veja quão difícil é apagar uma imagem depois que ela foi registrada. Agora pensa bem na mente humana, que foi Deus quem criou a nossa mente e colocou-a em nós. Então tudo que nós vimos se estampa como uma imagem e fica no nosso consciente, depois reserva-se no subconsciente. Então, essa era a prática de Jesus, porque quando Jesus fazia, os olhos das pessoas estavam voltados para o que Jesus estava fazendo, o passo a passo. Quando ele terminava, ele então dava a lição, ele explicava aquilo que ele fez. Aquela lição que os apóstolos, os discípulos de Jesus aprenderam, nunca mais eles esqueceram. Não foi preciso anotar num caderno e ficar lendo todos os dias para não esquecer, não. Aquilo ficou gravado na mente deles e de lá nunca mais saiu. Então, era a maneira como Jesus ensinava, um ensino seguro,
firme o ensino que ele vai para o lugar certo, aonde ele deve ser guardado. Ele vai à mente e da mente ele também se estabelece no coração. Então, quando nós olhamos sobre este ponto, então o impacto que a vida, o ensino, a pregação, os milagres que Jesus realizou marcaram profundamente a vida dos seus discípulos. E eles passaram a seguir a Jesus e fazer como Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus chamou a eles para serem os seus seguidores. Seguir. Só que para seguir, eles precisavam de mais alguma coisa. Então era vendo, Jesus demonstrando, fazendo e ensinando. Mas a identificação do cristão com Cristo, ela é necessária. Não se pode acreditar num cristão que ele não tenha nenhuma identificação com Cristo, que a vida dele é totalmente adversa à vida de Cristo e aos ensinos que Cristo ensinou. Então, o cristão, ele deve ter esta identificação com Cristo em todas as áreas da sua vida, porque a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, tudo isto eles aprenderam com Jesus. E aqui diz-nos a palavra de Deus, depois de que Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos deram seguimento à obra de Jesus, fazendo exatamente do jeito que Jesus orientou. E ocorre que, quando eles estão realizando esta obra, os resultados estão aparecendo, e em Jerusalém, o nome de Jesus rapidamente chegou a todos os locais, e aquilo perturbou aquelas autoridades, e eles quiseram silenciar os responsáveis por aquele trabalho, e então prenderam a Pedro e a João, e os advertiram que não ensinasse mais aquela doutrina e que não falasse mais no nome de Jesus. Foi uma ameaça, proibindo-os de demonstrarem e proclamarem a fé deles em Jesus. Mas eles não se deram por vencidos. Eles foram presos, mas isso não teve condições de tirar Cristo da vida deles. Pelo contrário, foi uma oportunidade que eles tiveram de demonstrar com quem realmente eles estavam comprometidos e identificados. Não era com as autoridades, não era com os políticos, era com Cristo, com Jesus Cristo. Ali era o comprometimento deles, estavam dispostos a, se preciso, ser preso, ser morto, mas identificados com Cristo. E tanto é verdade que nos diz aqui que quando eles chamaram e disseram a eles que não falasse mais, então Pedro, quando começou a falar a respeito da cura daquele coxo que aconteceu na porta do templo chamada Formosa, e aquilo ficou patente diante de todos. Ninguém podia negar aquele milagre. E Pedro disse que foi no nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Então eles começaram a falar. E eles vendo, diz-nos aqui, vendo a ousadia de Pedro e João, a ousadia, a coragem, a intrepidez. Eles não estavam preocupados com a prisão, com as ameaças. Eles estavam dispostos a serem identificados com Jesus, como na verdade foram. Está escrito aqui: e vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, não eram homens com uma cultura alta, eles tinham o básico para a vida, mas não eram os sábios daqueles dias, os entendidos, indoutos. Se maravilharam. Por quê?
porque eles tinham conhecimento, foram informados que eles eram sem letras, indotos, então eles se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, a identificação deles com Cristo, com Jesus Cristo, moldou totalmente o comportamento deles, que inclusive até a maneira de falar deles os identificou que eles estiveram com Jesus. Então veja o poder que há na palavra de Jesus de marcar a nossa vida. E nós então, à luz da Escritura, passamos a falar as palavras do Senhor, recebemos do Espírito Santo a ousadia e começamos a falar de Jesus, porque o próprio Espírito Santo testifica a respeito de Jesus. E isso marca profundamente a nossa vida, como marcou aqui a vida de Pedro e de João. E as autoridades não tinham como negar. Eles estiveram com Jesus. E realmente, todos aqueles que têm estado com Jesus Cristo, eles estão identificados com ele. Então, a identificação do cristão com Cristo é algo que deve ser demonstrado, declarado. Não se pode ser um cristão oculto, que não represente a Cristo, que não fale de Cristo, que não viva o ensinamento de Cristo, que seja totalmente contrário. Não. O cristão, ele no seu nome já está identificado. Por que é que os irmãos foram em Antioquia chamados de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo em todos os aspectos do seu trabalho, no falar, no agir, no comprometer, enfim, tudo na vida deles identificava isto. E eles então passaram pela primeira vez a ser chamados de cristãos. Não era um elogio, era um tipo de uma gozação que estavam fazendo com eles, uma pecha que estavam colocando nos irmãos. Mas a eles pouco importava. Dizer que eles eram cristãos, para eles era a maior honra. Significa que o mundo estava vendo neles Cristo, a identificação deles com Cristo. Nós temos um hino na harpa, eu não me recordo agora qual é o número dele, mas diz assim: possa o mundo Cristo em ti ver. Quando o mundo consegue ver Cristo na nossa vida, isto é um claro testemunho de que nós estamos comprometidos e identificados com Cristo. Não há necessidade de eu chegar diante de pessoas e dizer: olha, eu sou cristão, viu? Eu sirvo a Cristo. Não precisa dizer. Basta viver. Basta ter a identificação, ter o comprometimento com Jesus. E por si só, o nosso porte, o nosso proceder vai nos identificar com Cristo. Aqui estava Pedro e João, que foram identificados com Cristo. Lembra quando Jesus foi levado à prisão e Pedro passou a segui-lo de longe e depois foi se aquentar ali junto às pessoas a uma fogueira? Por 3 vezes as pessoas disseram: você também é um deles. Ele disse: não sou. Chegou outro e disse: mas você? Não conheço. Mas outro disse: não, a tua voz te denuncia. A maneira como você fala não tem como negar que você é discípulo de Jesus Cristo. Então Pedro não tinha como negar a identificação dele, mesmo no momento em que ele negou a Cristo, mas as pessoas tiveram o discernimento que ele pertencia a Cristo. Então, esta identificação do cristão com Cristo, nos dias em que nós vivemos, no pleno século XXI,
que querem descaracterizar tudo e fazer a destruição de tudo quanto se identifica com Cristo, há necessidade de nós, como verdadeiros cristãos, estarmos sim comprometidos e identificados com Cristo em tudo na nossa vida. Agora, o que é que se transparece diante das pessoas a nossa identificação de cristão com Cristo? Então, nós vemos em alguns pontos dentro do pensamento bíblico que pode nos identificar. Primeiro, o verdadeiro cristão que está identificado com Cristo, ele conhece a Cristo. Este é o primeiro ponto. Conhecer a Cristo. Palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse: se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Então, conhecer a Cristo é a primeira identificação do cristão com Cristo. Ele tem conhecimento de Cristo. Agora, este conhecimento não é um conhecimento teórico, um conhecimento dos livros. Não, eu li, então e agora conheço. Não. Este conhecer a Cristo, que identifica o cristão com Cristo, é um conhecimento experimental, pessoal, individual. Cada um de nós precisamos conhecer a Cristo. E à medida em que conhecemos a Cristo, a nossa vida está identificada com Ele. Então, por este primeiro ponto, nós encontramos a identificação do cristão com Cristo no fato de ele conhecer experimentalmente ou por experiência a Cristo. Não é por experiência de terceiros, é a experiência pessoal dele. Cada um de nós que fomos levados a Cristo, temos experiência pessoal com Cristo. Então, conhecê-lo experimentalmente. É bem verdade que pessoalmente, fisicamente, nós não tivemos esta oportunidade de conhecê-lo como os discípulos tiveram. Mas espiritualmente, à luz do que a Escritura apresenta, nós conhecemos a Cristo. Este conhecimento não está impedido a nós. Não temos o conhecimento físico, mas temos o conhecimento espiritual, bíblico, escriturístico. E tanto é verdade que, através deste conhecimento, nós passamos a ter a experiência de conhecer a Jesus. E um dia há uma promessa que veremos a Ele como Ele é. Então, a primeira identificação do cristão com Cristo é que ele conhece a Cristo. Uma vez conhecendo a Cristo, ele vai amar a Cristo, que é a segunda identificação. O cristão é aquele que ama a Cristo. E a palavra diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, este amor nos leva a amar a Cristo. E o próprio Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a segunda identificação do cristão com Cristo é que ele ama a Cristo. Não é um amor oculto, é um amor declarado, é um amor público. Amar
a Cristo. Identifica o cristão com Cristo. A terceira identificação é que o cristão, ele segue a Cristo. Jesus disse: vem e segue-me. Então, este seguir a Jesus foi quando ele chamou os discípulos e disse: vem e segue-me. E ele continua convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, chamando-os para segui-lo. Então, esta terceira identificação do cristão com Cristo é que ele segue a Cristo. Então, seguindo a Cristo pelo caminho, como um discípulo, como um aprendiz, como aquele que está em obediência ao chamado de Jesus. Então, a terceira identificação do cristão com Cristo é que ele segue a Cristo. Mas a quarta identificação do cristão com Cristo, ele não somente conhece a Cristo, ama a Cristo, segue a Cristo, mas ele também serve a Cristo. Ele é um servo de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará também ali o meu servo. Então, esta quarta identificação do cristão com Cristo é que ele serve a Cristo. É um servo de Jesus Cristo. Está pronto a seguir e a servir ao Senhor Jesus. Mas a quinta identificação que nós encontramos do cristão com Cristo é que ele também prega a Cristo. Veja, Filipe, quando foi disperso, chegou a Samaria e diz a palavra: e lhes pregava a Cristo. Quando Paulo chegou a Corinto, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, a identificação do cristão com Cristo é que ele prega a Cristo. A mensagem dele é cristocêntrica. Ele não se deixa levar pela mensagem antropocêntrica, colocando o homem no centro. Não. A mensagem do verdadeiro cristão, que está identificado com Cristo, a mensagem dele é cristocêntrica. Tudo gira em torno de Cristo, nosso Senhor. Então, a identificação do cristão com Cristo é que ele prega a Cristo. Ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo. A sexta identificação do cristão com Cristo é que ele imita a Cristo. Sede imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, quem se torna imitador, ele vai aprender a agir e fazer igual àquele a quem ele está imitando. E nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Exatamente isto que aquelas autoridades viram em Pedro e João e souberam que eles estiveram com Jesus. Por quê? Porque eles estavam imitando a Cristo, fazendo como Cristo ensinou. Então, isto é imitar a Cristo. E nós devemos imitá-lo em tudo na nossa vida. Esta é a sexta identificação do cristão com Cristo. Mas a sétima identificação é que o cristão espera a volta de Cristo. Ele está alimentado com a promessa, na fé, esperança e expectativa da volta de Cristo. Então, esta sétima identificação do cristão com Cristo é que ele espera a volta de Cristo.
Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós olhamos aqui e observamos nesta meditação a identificação do cristão com Cristo. Então, não se pode conceber um cristão que não conheça a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não ama a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não segue a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não serve a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não prega a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não imita a Cristo. Não se pode conceber um cristão que não espera a volta de Cristo. Se nenhuma destas identificações está clara na vida da pessoa, ele não é um cristão. Ele pode dizer, alguém pode chamá-lo de um cristão, mas à luz do que a palavra de Deus mostra, ele não tem nenhuma identificação com Cristo, portanto, não tem nenhum comprometimento e está certamente sendo enganado ou por si ou por outro. Mas o importante é saber que o verdadeiro cristão, ele está identificado com Cristo em tudo na sua vida. Nós vimos aqui pelo menos 7 identificações. Existem outras, porém, estas são suficientes para fazer-nos entender que, como cristão, nós precisamos estar identificado com Cristo. Em primeiro lugar, precisamos conhecer a Cristo. Segundo, precisamos amar a Cristo. Terceiro, precisamos seguir a Cristo. Quarto, precisamos servir a Cristo. Quinto, precisamos pregar a Cristo. Sexto, precisamos imitar a Cristo. E sétimo, precisamos esperar a Cristo, que voltará muito breve. Então, está aí claro para que eu possa avaliar a minha vida, você possa avaliar a sua, a nossa conduta, como estamos vivendo nos nossos dias. Qual é a identificação que nós temos com Cristo? É isso que nos identificará como um verdadeiro cristão. E o que falamos? O verdadeiro cristão, ele está identificado com Cristo porque ele conhece a Cristo, ele ama a Cristo, ele segue a Cristo, ele serve a Cristo, ele prega a Cristo, ele imita a Cristo e ele espera a volta de Cristo. Se estas identificações estão claras na minha vida, na sua vida, na nossa vida, isto é uma prova clara de que nós, na verdade, somos cristãos e estamos identificados com Cristo em todas as áreas da vida. E glória a Deus por isto, porque Ele deu-nos esta oportunidade de outrora perdido, desgarrado, estranho, condenado, mas agora salvo, liberto, transformados e identificados com Cristo. É o nosso novo estado, a nossa nova vida com Deus. É uma vida de identificação com Cristo. Então, tudo na nossa vida deve girar em torno de Cristo. Nada além de Cristo pode ocupar espaço na nossa vida. Ele deve ser o centro da nossa vida. E nós devemos viver, amar, servir e seguir adiante com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que eu e você estejamos identificados, que as pessoas não precisem fazer muito esforço
para encontrar em nós identificação de um cristão com Cristo, mas que, à primeira vista, eles já possam ter o discernimento que aquelas autoridades tiveram com Pedro e João, informados de que eles eram indoutos, incultos e indoutos, se maravilharam e disseram que eles haviam estado com Jesus, tão somente por causa da ousadia e das palavras que Pedro e João falou diante daquelas autoridades. Isto provou a identificação deles com Cristo. Então, que eu e você tenhamos também esta coragem, esta ousadia, essa disposição, este comportamento, esta vida que nos identifique com Cristo. Isso deve ser o propósito do nosso coração e o prazer da nossa vida, ser identificado com Cristo. Isto torna-nos um verdadeiro cristão ligado plenamente a Cristo. Que assim seja, para comigo, com você, para com cada um de nós. Se você ainda não é um cristão, é o momento de você atentar para a palavra de Deus e saber que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ao salvá-lo e libertar, você terá com ele experiência de salvação, promessa de vida eterna e terá a sua identificação com Cristo. Passará a conhecê-lo, a amá-lo, a segui-lo, a servi-lo, a pregá-lo, a imitá-lo e a esperá-lo na sua volta maravilhosa. Não delongue a sua decisão. Decida-se por Cristo e seja um cristão identificado com Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.